5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi meu irmãozinho do coração, João Nascimento. Ele pediu aqui para mandar um abraço para os amigos de Nova York, Honório Gurgel e Raul Soares. Tá aí então. Abraço para todos esses lugares. Nova York, Honório Gurgel e Raul Soares. Muito obrigado, meu amigo João Nascimento, pela sua participação. Abraço para Debbie aí, tá? Aê! E você pode fazer como o meu irmãozinho, o João. Entrou no canal, se inscreveu, curtiu tudo e tá sempre pedindo música. Muito engraçado, eu e o João, nós servimos o quartel de cavalaria juntos, né? E ele foi morar nos Estados Unidos e acabou encontrando, a gente acabou literalmente se encontrando quando ele viu uma aula que um outro amigo meu de Nova York, que também serviu o quartel com a gente, o Minoto, colocou lá na rede, aí ele assistiu e eu consegui localizar esse meu amigo. Bom, vamos ao que interessa. Hoje estamos comemorando uma incrível marca de 23.402 visualizações, tudo graças a vocês. Então, já sabe, né? Bota aí exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de terceira série, turma de História. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso módulo História. Vamos para a nossa aula número 2. Vamos falar sobre o governo de Floriano Peixoto, um pouco sobre a República Oligárquica, né? Oligarquia é aquele pequeno grupo de pessoas com muita grana no bolso que acaba controlando um grupo maior de pessoas que não vai ter esse dinheiro no bolso. Bom, na aula passada eu estava falando sobre o plano econômico dos militares, que foi realmente desastroso, né? Via aí empresários fantasmas que pegavam empréstimos com juros baixos aí que o governo concedia, né? Muita empresa fantasma. Que mais? Bom, esse programa aí todo foi um total fiasco, como foi colocado na época, e acabou agravando ainda mais a situação econômica do Brasil, que já não estava muito boa por conta aí do aumento da inflação, né? Então, continuando, foi no dia 24 de fevereiro de 1891 que foi promulgada a primeira Constituição Republicana. A Carta, dizendo assim, ela confirmava os princípios republicanos federalistas, ou seja, separação do Estado em relação ao catolicismo, a divisão nos 3 poderes harmônicos independentes e o direito de voto a todos os homens alfabetizados que tivessem mais de 21 anos. Então, não existiria mais aí a figura do chamado voto censitário. A União, entretanto, não era obrigada, por matéria constitucional, a ofertar educação aos brasileiros. A Assembleia Nacional elegeu ainda Deodoro da Fonseca como presidente da República e o Floriano Peixoto entrou como vice. Esses 2 militares, entretanto, eles eram oriundos de chapas políticas rivais. Olha só, o Prudente de Moraes era o candidato derrotado à presidência na chapa do Floriano, enquanto que o almirante Eduardo van der Kolk, olha que nome bacana, ele era candidato a vice do Deodoro. E aí as tensões políticas levaram aí ao agravamento da situação dessa recente república. Então, o presidente Deodoro da Fonseca, considerando-se limitado pelo Congresso Nacional, decretou estado de sítio e fechamento da Casa Legislativa. Que feio! O primeiro presidente do Brasil que originalmente era um monarquista tentou, em vão, dar um golpe de Estado
e acabou afastado de suas funções executivas. Para agravar o quadro legal, o vice-presidente assumiria, ao arrepio da lei, como diria Ricardo Pereira Passos. O golpe de Deodoro da Fonseca falhou, porque ocorreu uma grande mobilização, tanto civil quanto militar, contra esse presidente golpista. O contra-almirante Custódio de Mello ameaçou bombardear a capital da República em um episódio conhecido como a primeira revolta da Armada. O vice-presidente Floriano Peixoto mobilizou então parte do exército contra esse golpe. Por fim, os congressistas resistiram ao ato inconstitucional. Sem apoio da Armada e, sobretudo, do exército, Deodoro da Fonseca renunciou sem ter cumprido os 2 anos de mandato presidencial. Bom, então, de 1891 a 1894, nós tivemos aí a posse do Floriano Peixoto. Entretanto, foi prontamente rejeitada por ambos os setores da sociedade brasileira, porque um artigo de número 42, ele dizia o seguinte: da recente Carta Magna, por qualquer causa da presidência ou vice-presidência, não houver ainda decorrido 2 anos do período presidencial, proceda-se nova eleição. Ou seja, se o presidente não ficasse no cargo ali por pelo menos 2 anos, tinha que ter uma nova eleição. Nada desse negócio do vice assumir. Era o caso do Deodoro da Fonseca. O vice-presidente, entretanto, advogava que aquele artigo somente poderia ser aplicado em caso de presidente eleito diretamente, e não em uma situação excepcional de presidente constitucional. Jeitinho brasileiro, né? Bom, os opositores, entretanto, não haviam se mobilizado contra o Deodoro da Fonseca para aceitar, sem questionamento, que outro marechal de cunho autoritário assumisse a presidência. Floriano Peixoto, que seria retratado como Marechal de Ferro, ele enfrentou 3 movimentos que questionaram aí a sua postura e afirmavam que, a continuar por muito tempo, semelhante estado de desorganização geral no país será convertida a obra de 15 de novembro de 1889 na mais completa anarquia. Bom, o almirante Van der Kolk, ele estava entre esses signatários. O contra-almirante Custódio de Mello, aquele que ameaçou o Deodoro da Fonseca, repetiu a intimidação contra o Floriano Peixoto. O Marechal de Ferro, entretanto, enfrentou o militar da Armada que, em 1893, bombardeou o Rio de Janeiro através dos vasos fundeados na Baía de Guanabara. Então, o Floriano respondeu ao fogo e manteve aí a armada isolada, de tal modo que não era possível o desembarque em terra e também saída para o mar aberto. Então, o contra-almirante, ele foi obrigado a pedir asilo político em um navio português. A concessão do benefício diplomático deixou o Floriano muito irritado e considerou aí o caso uma intervenção de Portugal em relação a um assunto doméstico do Brasil. O presidente, então, rompeu relações com Portugal. Corta aqui, tô inimigo. É assim ou assim? Eu não lembro, acho que era assim. Bom, então, ele cortou amizade, né? Cortou relações com Portugal e ameaçou qualquer nação estrangeira que se intrometesse nesse problema. Quem se meter, vai se vir comigo. No Sul, o Floriano, ele enfrentou ainda a Revolução Federalista, que acabou sendo sufocada com muito sangue e rendeu uma antipática homenagem ao presidente. A cidade passou a se chamar Florianópolis. Bom, para quem já foi Nossa Senhora do Desterro, passar para Florianópolis era algo assim de ruim para pior. Então, por isso que é colocado até o apelido de Floripa. O pessoal lá de Santa Catarina não gosta muito desse nome, não, Florianópolis, porque, claro, né, vai estar lembrando um momento realmente muito ruim, muito pesado da história. Bom, e a República Oligárquica? Bom, de 1894 a 1930, período que se estende, ou seja, do final do governo do Floriano Peixoto até a Revolução de 1930,
é comumente chamado de República Velha ou República Oligárquica. Ambas as denominações vão carregar aí um significado pejorativo, porque a República Velha, ela vem assim de um contexto histórico, onde foi formulada com característica claramente política. E a designação velha foi produzida por intelectuais ligados ao varguismo dos anos de 1930, especialmente no Estado Novo, porque eles visavam aí denotar o caráter arcaico das instituições republicanas que eram anteriores a Vargas, o que resultaria no fortalecimento da imagem do novo regime. Assim, buscando uma maior neutralidade, a melhor designação para o período entre 1894 e 1930 é de Primeira República, usada por vários historiadores, como eu, por exemplo. Bom, o poder das oligarquias. As instituições políticas do primeiro governo republicano, elas foram de fato marcadas pela predominância de oligarquias estaduais, com destaque, para São Paulo e Minas Gerais, que eram representados nos planos políticos pelos partidos PRP e PRM. A presença destacada dessas oligarquias levou à formulação de um dos mais sólidos conceitos da historiografia brasileira, a política do café com leite. E esse será o assunto da nossa próxima aula. Vamos falar também sobre coronelismo, Vamos falar sobre o poder das oligarquias e muito mais. Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias e sim em quarentena, eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima.